Eu espero que os trabalhos da Justiça Eleitoral corram de forma regular e sem maiores complicações ou acontecimentos, como transcorreu nas últimas eleições para prefeito. Pequenas intercorrências são esperadas, né? E aí nós temos uma estrutura montada para evitar que elas ocorram, e se ocorrerem, a Justiça está pronta e aparelhada para responsabilizar as pessoas que assim agirem, de forma contrária à lei eleitoral. A campanha eleitoral em si, ela só começa em agosto do ano que vem, depois das convenções de julho. Mas o que a gente percebe é que os partidos já começam a se movimentar. E aí, é claro, esse ou aquele partido quer massificar o nome do seu candidato. O que a Justiça entende que é propaganda extemporânea e o que o juiz eleitoral aqui vai tolerar? Correto. A propaganda eleitoral, ela só é permitida após a definição dos candidatos, que se dá após justamente as convenções, e a lei ela marca o dia 5 de julho, portanto posterior às convenções, para que a propaganda eleitoral possa ocorrer. A lei ela não define exatamente o que é propaganda eleitoral e o que não é propaganda eleitoral. Ela exclui algumas situações, mas de maneira geral, para que o espectador possa entender, não é proibida a pequena reunião intrapartidária, a conversa entre pessoas, a participação em eventos jornalísticos, em reportagens ou entrevistas, destacando que não deve haver pedido de voto. A simples participação da pessoa, a Justiça tem entendido que não é uma propaganda, até porque existem candidatos que já são pessoas que têm alguma publicidade na comunidade, que elas desenvolvem o seu dia a dia, né? O que não pode acontecer é pedido de voto. Pedido de voto, a lei é clara, dizendo que se trata de propaganda extemporânea. Na última eleição aqui, houve um acordo entre os partidos proibindo o outdoor, a questão de publicidade volante, havia também um limite, enfim, uma série de restrições, pinturas em muros. Isso está valendo para a eleição do ano que vem, ou terá que ser feita uma nova discussão, enfim, um novo acordo? Bom, o outdoor já é proibido por lei, né? E as pinturas de muro, por exemplo, não podem ser de tamanho que se transfigura, se transforma em aparente outdoor. O que ocorreu nas últimas eleições, e que nós esperamos que ocorra novamente no ano que vem, é que os partidos se reuniram, todos eles das cidades que compõem a zona eleitoral, salvo em alguns pontos os partidos e as coligações de Alto Garças. Nós nos reunimos aqui com o Ministério Público e, como pessoas civilizadas, nós chegamos, na verdade, a uma certa autolimitação. Na verdade, os próprios partidos se autolimitaram, de forma a que se discutissem e colocassem alguns limites na atuação, de maneira, numa cidade pequena como é Alto Araguaia, de forma a não incomodar a população, por exemplo, com o desempenho necessário, aliás, de propaganda eleitoral, mas que deve respeitar sempre a tranquilidade, a limpeza da cidade, esse tipo de situação. Para evitar que ocorresse a ingerência desnecessária do judiciário, os próprios partidos se limitaram no tocante ao horário de circulação de veículo, quantidade de circulação de veículo, e, ao que me parece, aqueles que concordaram na autolimitação cumpriram e